Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje, dia 26 de outubro de 2019, hoje é dia de jogo do Vasco e habitualmente em dias de jogos do Vasco da Gama, antes das partidas a gente grava o pré-jogo. Neste pré-jogo envolvendo Ceará e Vasco da Gama, vamos tratar aqui do histórico, das estatísticas e da atualidade destas equipes. Vasco e Ceará se enfrentam hoje lá no Castelão às 17 horas, jogo referente à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Ceará se enfrentaram 27 vezes ao decorrer da história. O Vasco da Gama leva vantagem no confronto com 17 vitórias contra apenas 3 derrotas e 7 empates. O primeiro confronto registrado na história entre Ceará e Vasco da Gama ocorreu no Campeonato Brasileiro de 1971 e o jogo acabou empatado pelo placar de 0-0. O último confronto envolvendo Vasco da Gama e Ceará ocorreu na edição deste Campeonato Brasileiro de 2019, para ser mais exato, na 9ª rodada, quando o Vasco enfrentou o Ceará em São Januário e venceu pelo placar de 1-0, gol do Danilo Barcelos. A última vez que o Vasco perdeu jogando lá no Castelão foi em 2014, quando o Vasco disputava a Série B e o Vasco sofreu um revés naquele ano para o Ceará por 2-0. Meus amigos, embora o Vasco leve vantagem aí no confronto direto, este jogo vai ser muito difícil. É um jogo delicado para o Vasco da Gama. Dentro das 4 linhas, são 11 contra 11. O Vasco vem empolgado aí, tentando a sua 4ª vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro. Fato que não ocorre desde 2012, quando na edição daquele Campeonato Brasileiro o Vasco venceu o Atlético Goianiense, o São Paulo, o Santos e o Botafogo. O Vasco vai tentar repetir esta marca hoje. Fato que não ocorre há bastante tempo, conforme a gente citou. O Vasco vem de uma vitória emblemática, uma vitória bonita frente ao Internacional, jogando lá no Beira-Rio. Em contrapartida, a equipe do Ceará fez uma partida para aplaudir contra o Bahia. Pegou todos de surpresa na última segunda-feira ao vencer o Bahia por 2-1 fora de casa lá em Pituaçu. Então todo cuidado é pouco. Sabemos o quanto é difícil superar o Bahia jogando lá em Pituaçu. O Vasco, neste Campeonato Brasileiro, ocupa a 11ª colocação, tem 37 pontos. O Vasco tem 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O Vasco da Gama sofreu 31 gols e fez 25 gols, o que demonstra que o calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama realmente é o ataque. O ataque do Vasco faz menos de um gol por partida. A equipe do Ceará, por sua vez, ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro com 29 pontos. O Ceará tem 8 vitórias, 5 empates e 14 derrotas.
E olha a curiosidade que nos prega o futebol. Embora o Ceará tenha mais derrotas do que o Vasco da Gama, o Ceará tem um ataque mais positivo do que o Vasco e uma defesa menos vazada do que o Vasco da Gama. Curiosidades aí do futebol. O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou a equipe titular para esta partida contra o Ceará. Ele tem algumas dúvidas. Na zaga, o Henriques não vai poder jogar ao lado do Castan. Ele está com edema no tornozelo. O substituto natural seria o Wesley, que também não vai poder jogar, com dores na panturrilha. Com isso, abre espaço ou para o Ricardo Graça ou para o Miranda. Se ele optar por um jogador mais experiente, com mais lastro, ele vai com o Ricardo Graça. Acho que ele deve fazer isso, até porque é um jogo difícil fora de casa contra a equipe do Ceará. Ou ele tem a opção de colocar o Miranda. O Luxemburgo que não gosta de atuar com dois zagueiros canhotos no sistema defensivo. Então, há essas duas opções. Com relação ao meio-campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo também tem muitas dúvidas com relação ao Raul ou Bruno Gomes, dois jogadores que estão bem aí no Campeonato Brasileiro. O Bruno Gomes ganhou espaço com a contusão do Raul. O Raul se recuperou, estava bem no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Bruno Gomes estreou muito bem contra o Corinthians, fez um gol que levou até sorte contra o Botafogo, fez uma atuação boa contra o Internacional e há essa dúvida aí na cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo. Sem falar do Guarim. Será se o Guarim hoje vai estrear na equipe titular do Vasco? Eu sei que ele já estreou, mas na equipe titular, será se será hoje? Se não for hoje, naturalmente o Guarim vai ganhar esta vaga. Porque o Guarim, em termos técnicos e táticos, é um jogador inquestionável. A única coisa que justifica o fato do Guarim ainda não ser titular do Vasco da Gama são os problemas físicos. Ele está se recuperando, tem se esforçado bastante para poder readquirir a melhor forma física e a gente vai aguardar. E lá no ataque fica a dúvida. Será se o técnico Vanderlei Luxemburgo vai insistir com o Ribamar? O Ribamar, que é aquele jogador 880, pode fazer uma jogada linda, como fez contra o Botafogo, contra a Chapecoense, gols bonitos, ou pode fazer o que ele fez no final do primeiro tempo contra o Internacional, que tentou dar uma cavadinha de forma displicente na cara do goleiro e perdeu um gol feito. Então essas são as dúvidas aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem, que ele vai confirmar o time horas antes da partida ou minutos antes da partida, e a gente espera que o Vasco venha apresentar um bom futebol. O Vasco tem todas as condições de voltar para o Rio de Janeiro, no mínimo com um empate. Evidentemente, respeitando a equipe do Ceará, que também vai sair para o jogo. O Ceará quer se distanciar do Z4, em contrapartida o Vasco quer chegar ali no G6. Então, meus amigos, vamos torcer para o Vasco. Depois que o jogo acabar, a gente vai tomar aquela água. Depois de 30 minutinhos, a gente vai gravar o nosso pós-jogo. Então, amigos, saudações vascaínas, todos ligados. O jogo só vai ter transmissão no Premiere. Vamos torcer para o Vasco, porque o Vasco precisa desta quarta vitória aí consecutiva. Saudações vascaínas, Vasco neles.
O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor e o sentimento não para. Valeu, meus amigos. Vasco!